né? Eu quero te contar então qual é a sua parte. A sua parte é não fazer nada. A sua parte é esperar em Deus, é deixar Deus continuar fazendo na sua vida. Diga aleluia. Mas deixa eu também clarear algumas coisas para você aqui. Alguns milagres são instantâneos. Pediu, recebeu. Às vezes nem pediu, já recebeu. É bom esses aí, né, irmão, também, né? Já vem direto. Tem coisas que você ora e Deus já de bate pronto, já faz. Mas outras coisas não acontecerão de maneira instantânea, mas elas demandarão tempo, e nós precisamos fazer uma leitura correta sobre isso. Uma vez eu disse aqui o que Salomão fala a respeito da esperança demorada, e ele diz assim, ó, a esperança demorada, quando você está esperando algo muito tempo, faz adoecer a alma. A gente fica doente quando demora de acontecer, mas o desejo cumprido é fonte de vida. Mas quando acontece o que você está esperando, como é que você fica? Você vive duas vezes. Você fica animado, fica alegre, está rindo para todo mundo. Você suporta todo tipo de luta. É assim ou não é com você? Comigo é assim. Eu creio que é com todo ser humano. Quando a gente vence, a gente vive um pouco. Quando a gente perde, parece que a gente morre um pouco. E ele está dizendo isso. Então, quando a gente está esperando muito tempo, a esperança demorada faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido, ele diz que é fonte de vida. E essa é a verdade. Então tem coisas que acontecerão instantaneamente, mas outras elas vão demandar tempo. E aí, se vai demandar tempo, nós precisamos fazer algo. Então nós precisamos esperar. Existe uma forma de nós esperarmos. E é importante você ter esperança em Deus, porque o mundo querer e espera de maneira diferente. O mundo tem otimismo. Ele está ali um dia bom, então ele está pensando que algo legal vai acontecer, então ele tem essa sensação. Mas nós, irmão, não temos um otimismo, nós temos fé, posso ouvir um amém? Nós temos esperança em Deus, e nós esperamos em Deus, porque o mundo também espera o seguinte: olha, a coisa parece que vai dar uma melhorada, aí ele coloca esperança. Não, agora parece que não, vai ser tudo ruim, olha, é bom você tomar cuidado, né? Esse ano vai ser mais difícil. O mundo, ele se baseia no que ele está vendo, nós baseamos no que nós estamos crendo. O mundo se baseia na sua obra. Ali eu faço tanta coisa boa que eu acho que vai acontecer muita coisa boa comigo. O mesmo pensamento, quem pensa assim, tem um outro lado do problema. Vai acontecer coisa ruim comigo porque eu fiz coisa errada. Isso não tem a ver com a graça. Isso é lei, entendeu? É um homem tentando agradar a Deus da sua força. E nós não devemos ter essa expectativa. Pastor, qual é a expectativa nossa então? Nós devemos esperar em Deus, porque o Senhor nos ama. E porque nós somos amados, Deus, ele vai nos abençoar. Você pode colocar a mão no seu coração e diga assim, ó, eu sou amado. Sabe, a pessoa que está do seu lado é amada. Porque você, quando entende que você é amado, você espera coisas boas. Olha, meus filhos são assim. Se eu saio para algum lugar, vou no mercado, chego com um monte de sacola, eles vão lá ajudar eu carregar as sacolas, entendeu? E aí eles pegam a sacola para ver o que tem para eles. Mas por quê? Porque eles têm expectativa boa no pai que ama eles. Você também precisava dar uma olhada na sacola de coisas que Deus tem te dado, amém, meus irmãos? Sabe por quê? Porque Deus tem coisas boas reservadas para você, pensamentos de paz e não de mal. Você deve acordar na segunda-feira, não como o mundo acorda, semana é difícil, que não sei o que lá, 8 graus, 9 graus, aquilo. Fique em paz. Você é daqueles que enxerga lá na frente. A partir de quarta-feira, 25, 27, domingo, 27 graus de novo. Entendeu? Você sempre tem expectativa boa lá na frente. Diga aleluia. Porque a sua esperança está em Deus, amém, meus amados? Você espera no amor do Senhor. Você, portanto, espera que Deus vai fazer coisas boas. E esse deve ser o seu sentimento constantemente. Então, nossa esperança, ela não é igual do mundo. Lá em Hebreus 11:1, quando fala a respeito da fé, diz que ela é certeza de coisas que nós esperamos. Certezas de coisas que se esperam. É o que diz aqui o texto. Então, né, qual será o nosso maior teste de fé? Diga-se comigo, esperar. Se fé é certeza de coisas que se esperam, ok, você já tem a fé, mas para ela dar certo, você só entra uma parte agora que é sua, que é você esperar. Como é que se espera? Diga-se comigo, com paciência. Né? Não é assim o Salmo 40, não é isso? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se atentou, ouviu o meu clamor. Né? Coloca o Salmo 40, dá tempo de nós lermos aí, vê se é o 40 mesmo. Se puder, eu não mandei no esboço, mas veio agora falar. Se puder, rapidinho, Cleito, coloca para nós aí. Tá bom, Cleito. É o teste, espera com paciência no Senhor. É a prática do texto. Tudo é vivo. A palavra corta primeiro aqui, depois corta aí. Amém? Mas vai cortar o Cleito agora. Põe aí, irmão. Nós vamos comprar uns rádiozinhos bonitinhos com microfone aqui para a equipe que te serve, dar esse apoio. No outro prédio vai ser todo mundo olhando, no mesmo ambiente.
que tem gente conversando com o Cleiton lá. A Jagele vai ver. Obrigado, Cleiton. Aí, ó, só esperar com paciência. Amém? Esperei confiantemente pelo Senhor, e outras traduções diz com paciência, ok? E ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Diga aleluia. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Diga aleluia. Próximo texto ainda diz: espera, segredo, espera. Próximo versículo: e me pôs os lábios, diga-se comigo, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando você está esperando, você tem que cantar, amém, meu irmão? Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e vão fazer o quê? Vão confiar também. Se o cara está no tremendal de lama, ele resolve agora ver Deus colocando ele, firmando o passo, alinhando, o cara cantando, aconteceu com ele, eu estou com esperança, vai acontecer comigo, eu vou temer a Deus, adorar a Deus, eu também vou confiar no Senhor. Levanta a mão para o céu e diga: eu também confio no Senhor. Obrigado, querido Cleiton, Deus abençoe sua vida. Mas vamos lá então, como é que eu espero sem atrapalhar a Deus? Então eu queria rapidamente, te ensinar o que você deve fazer até o cumprimento da promessa. Eu vou citar 7 coisas, 7 caminhos que eu entendo que é importante para nós, e eu percebo, irmãos, que você deveria lembrar disso todo o tempo da sua vida, enquanto você estiver esperando por algo. Essa palavra deveria ficar guardada, esses conselhos para o seu coração, porque eu, irmão, ao longo desses anos, servindo ao Senhor, cuidando de gente, sendo pastor, eu vejo muita gente boa, gente de Deus, se perdendo no meio do caminho, porque não souberam esperar. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo entre eles, que um segundo conta, porque Deus tem tempo certo. Deus esqueceu, semana que vem ele faz, assim não, Deus tem dia e tem hora certa, diga amém, creia nisso. Deus tem dia e tem hora certa. Eu vou falar porque eu sinto no meu espírito que isso aqui é uma revelação para o seu coração. Deus tem dia, tem hora certa. Deus não falha, Deus não tarda, Deus não dorme. Deus está vendo todas as coisas. Se Ele definiu, vai cumprir. Quando a palavra sai do trono dele, não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Ele falou, vai acontecer. Quando Ele libera, dá ordem aos seus anjos e as coisas acontecem, amém? Então, primeiro conselho, eu vou chamar de 7 conselhos da espera mais aplicativo, ok? 7 conselhos da espera. Primeiro conselho que eu queria dar para você é o seguinte: siga a última instrução. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, seguirei a última instrução. Primeiro conselho é esse. Qual que é a última instrução? É a última palavra que Deus falou com você. Se Deus falou ontem, siga a palavra de ontem. Mês passado, siga a última palavra foi do mês passado, é nela. Pastor, não, Deus não fala comigo, tem uns 5, 7 anos. Fica na palavra que você recebeu. Semana passada ainda disse isso. Se Deus não deu uma nova é porque não invalidou a anterior, e nunca vai invalidar. Mas você precisa seguir a última instrução. E um bom exemplo bíblico disso é Noé. Você lê Gênesis 6 e vê, Deus mandando Noé construir, a partir de Gênesis, você vê Deus mandando Noé construir uma arca. E aí, depois disso, Deus não fala mais nada. Nós não sabemos quanto tempo durou, mas se você ler depois Gênesis 32, Gênesis 5:32 e Gênesis 7:11 e Gênesis 5:32, você vai ver a idade que ele tinha quando ele gerou Sem, Cão e Jafé, que são seus filhos. E aí você vai ver que lá em Gênesis 7:11 é uma semana antes do dilúvio, e Deus vai falar com ele naquela época. Então durou 100 anos. 100 anos, a gente pode falar dessa forma. 100 anos, Deus prometeu algo que ia acontecer 100 anos. E o que Deus havia prometido? Noé, vai chover, e aí vai acontecer o seguinte: vai alagar toda a terra. Construa uma arca para pôr as pessoas a salvo. Você sabia que naquela época nunca havia chovido? Ninguém sabia nem o que é esse negócio de chuva. Entendeu? Não havia chuva naquela época. E aí você imagina um cara pregando, falando: eu vou construir um barco, porque vai chover, e pior, vai alagar tudo aqui. Quem iria acreditar nessa pregação? Por isso que a Bíblia fala que os dias da vinda do Senhor serão como os dias de Noé, porque estarão comendo, bebendo, se divertindo. De repente chega o grande dia. É os dias de hoje, é o dia de distração. Esse ano é um ano de muita distração, política, Copa. Quem sabe Jesus volta nesse ano? Ora vem, Maranata, amém, meus irmãos? Então, ninguém fala Maranata, não sei o quê? Maranata significa ora vem, vem mesmo. Ai, pastor, não, tem que pagar minhas dívidas primeiro. Pelo amor de Deus. Fala para o seu irmão assim: Maranata.
Maranata na sua cabeça, irmão. Mas olha para cá, por favor. Agora imagina, pregando que vai acontecer isso. Mas vamos ficar aqui na palavra, porque diz aqui o texto então que depois disso Deus falou. E o que Noé fez? Noé não precisou de uma palavra todos os dias. É uma palavra de 100 anos atrás. E o que ele fez durante 100 anos? Perseverou na última instrução. Noé perseverou na última palavra. E o que eu e você precisamos fazer também? Precisamos ficar na última palavra que nós recebemos. Tem alguém que tem uma palavra de Deus aqui? Aí que simples, uma direção. Deus te deu uma direção. Olha, não faça nada agora, ok? Fica na direção que Deus deu para você. Né? Ontem, na minha live, na sexta-feira, eu usei uma frase, eu vou repeti-la algumas vezes aqui hoje, que eu disse o seguinte, ó, muitas vezes as circunstâncias nos empurrarão para fazermos algo, quando quase sempre a coisa mais importante será não fazer nada. Eu vou repetir, às vezes as circunstâncias vão te empurrar para fazer algo, mas esse dia, muitas vezes vai ser para você não fazer nada. Não haja pela circunstância, é isso que eu quero te ensinar. Porque as circunstâncias nos empurram. Mas eu vou destrinchar melhor isso lá na frente. Mas vamos pegar esse primeiro conselho. E o primeiro conselho então é o quê? Eu vou seguir a instrução que Deus deu. E eu quero dar esse segredo para você espiritual, amém? Fica na última palavra. A palavra não invalidou. Fica na promessa. Mas tem 100 anos, como Noé. Mas ele perseverou. Qual foi o segredo dele? O segredo dele foi não olhar para as circunstâncias. Ok? Ele não olhou que ninguém acreditava no que ele estava pregando. Ninguém. Só a família dele foi salva, irmão. Ninguém acreditou na pregação de Noé. Mas ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Mas tem pessoas que deixam se levar. Olha, não vou liderar mais minha célula porque 2 ou 3 não me ajudam, porque não vem na célula. Aí o cara quer desistir. Noé não desistiu com ninguém acreditando na pregação dele, só a família. Você deve perseverar até o final. Posso ouvir um amém? Deus mandou você abrir um negócio, abrir uma empresa. Você olha, mas aí está tão devagar, isso, aquilo, eu vou desistir. Se você desiste porque está devagar, você não é motivado por uma direção. Você é motivado por uma circunstância. Você não pode ser movido por circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Seja para abrir, fechar negócio, o que for. Você deve seguir a direção do Senhor. Posso ouvir um aleluia? Precisamos. Vou dar um exemplo para você. Uma máxima que nós temos baseado lá na multiplicação de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. Mas qual é? Depois fala que o melhor vinho não veio no final. Então quer dizer que o outro não era ruim, só tinha um melhor. E aí a gente tem uma máxima que a gente diz que Deus tira coisas boas para colocar o extraordinário. Se você só achar que é quando está ruim que a coisa vai melhorar, você nunca vai experimentar o extraordinário. Porque quando está bom, Deus também pode tirar para fazer o quê? Colocar o melhor. Posso ouvir um aleluia? Deus vai fazer sempre assim. Então o primeiro conselho é esse. Então se Deus te der uma direção, fique na posição que você está. Posso ouvir um aleluia? Fique na posição, não fique mudando coisas. Irmão, eu tomo tanto cuidado com isso, porque eu gosto de viver dentro do propósito de Deus. Eu aconselho que você viva também. Eu não gosto de mudar nada. Eu não gosto de escolher, eu gosto de ser escolhido. Eu falei para Deus, é muito melhor ser escolhido do que escolher. Eu deixo Deus fazer. Eu quero apenas que o Senhor faça. Às vezes poderia até escolher algo até melhor, mas eu entendo que eu já escolhi o melhor quando eu escolhi que Deus escolhesse. Entendeu? Essa é a melhor escolha. É mais seguro. Deus tem o melhor. E quando Deus encontra alguém com coração assim, pode ter certeza, Deus não vai deixar você na mão. Posso crer nessa palavra? Diga amém. Deixa Deus fazer as escolhas. Como é isso na prática? Não fica mudando o que Deus fez. Às vezes a gente fica mudando. Deus coloca uma célula, você sai, vai para outra. Deus faz uma coisa, você vai mudando. Você coloca uma empresa, você larga de lá. Abre a sua, você larga de lá. E vai fazendo coisas sem direções. Sabe, irmão, nós não fabricamos propósito. Então precisamos ficar no lugar que Deus nos colocou. Amém? Se está ruim, já já vai ficar bom. O que você vai aprender ali? O que Deus está colocando na sua vida? Qual é a oportunidade que você tem de ser transformado nesse contexto? Esse é o melhor momento da nossa vida. Assim a gente cresce. Senão, vai ter que repetir o filme em outro lugar, em outro CEP, com outro CPF, e por aí se vai. Mas diga para o irmão que está do seu lado, mas não é assim com você? E eu firmo, fechando esse primeiro bloco, dizendo para você, fica na última palavra que Deus deu para você. Quando vocês recebem isso, diga amém. É só esperar. Deus falou, agora espera, esse é o teste. Segundo conselho, não gere Ismael. Como assim, pastor, gerar Ismael? Eu vou te explicar. Você sabe que Abraão, na verdade, ele teve Isaac. Mas antes de ter Isaac, você sabe da história, eles já eram velhos. Deus havia prometido, mas já faziam 24 anos. E eu não estou aqui pregando que a promessa vai demorar. Eu só estou dizendo que eu e você precisamos esperar. Seja um dia, 24 anos ou 100 anos, como não é. Mas Isaac não veio, irmão. E o negócio era firmado com aliança. Deus desceu para falar com Abraão, irmão.
Não foi o pastor da igreja que profetizou ali, que você pode ter uma dúvida. Mas Deus desceu e falou com Abraão que ele seria pai de multidão. Quanto tempo já tinha demorado? 24 anos para 25 anos. Nada de Isaac aparecer. E a gente tem uma tendência de, quando a coisa está para acontecer, o desespero toma conta do nosso coração. Nós não queremos esperar. E a gente fala, eu vou fazer tudo do meu jeito mesmo. Aí a gente bagunça tudo, joga tudo para lá, para cá. Depois os irmãos pegam aqui mesmo. E aí, sabe o que acontece? Faltava só um pouquinho. Depois você vê lá no meu stories, eu postei um Rios. Não, stories não, lá nos Rios que já pagou stories. Lá no Rios, um rapaz cavando um local para extrair diamante. Quando ele estava na última cavada para acertar, ele desiste, quebra tudo e volta. Era só mais um pouquinho. Irmão, aquela é a maior realidade da nossa vida. Sempre que você está prestes para acontecer algo, um desespero vai tomar conta do coração, fazendo você desistir, querendo fazer você parar de fazer as coisas, quando na verdade era só perseverar um pouquinho. Fala para o irmão que está do seu lado, só mais um passinho. Então, faça essa leitura. Sempre que você estiver desesperado, é porque está muito perto de acontecer. Faça isso, e você vai ver, e daqui a pouco vai acontecer, você vai ficar em paz. Então já estava prestes a acontecer, Isaac estava sendo já preparado, Deus já estava guardando as coisas, mas aí não, aí Abraão vai e faz o quê? Ele resolve fazer do jeito dele. Sara entra no meio da jogada e fala, Abraão, vamos fazer o seguinte, tem que cumprir essa promessa. Em outras palavras, né, Sara deu uma força para Deus. O que ela fez? Falou, já que a gente é velho, nós não podemos ter filho, igual de promessa aí, não, mas acho que vai acontecer, mas vamos dar uma força. Aí fez Abraão ter um filho com a escrava, chamada Agar, e o filho se chamava Ismael. Então quando a gente fala aqui na igreja, olha, isso aí é Ismael, nós estamos falando, é obra da carne, não é uma obra de uma promessa de Deus. Paulo, ele vai nos ensinar, eu não vou ler o texto para ganhar tempo, lá em Gálatas capítulo 4, ele vai dizer que Sara representa a graça, e Agar representa a lei, entendeu? A lei sempre vai dizer para você fazer, mas a graça é Deus dizendo, eu faço por você, entendeu? Mas o que Sara fez ali? Em vez de deixar Deus fazer, não, ela mandou Abraão dar um jeito de resolver, e aí chama a escrava, e você sabe, Ismael hoje são os árabes, e qual é o problema? O problema é que até hoje tem guerra contra Israel, ou seja, a guerra veio daquela época e permanece até hoje. São problemas que às vezes vão partir para outras gerações, ou seja, nunca serão resolvidos muitas vezes aqui na terra. Então o que nós precisamos tomar cuidado com esse contexto? É justamente isso. Então gerar Ismael é quando a impaciência vem e a gente quer tomar o lugar de Deus. E ali teve sérias consequências. Deus ficou sem falar com Abraão por 13 anos, né? Esperou Abraão ficar mais velho ainda para mostrar, Abraão, vou te mostrar que não tem a ver com a sua força, mas tem a ver com o meu poder. Quando Abraão já estava praticamente inválido, aí Deus falou, vai ter um filho na sua velhice, só para mostrar que a promessa tem a ver com o poder de Deus, e vai ser através de Sara, que representa a graça. Diga aleluia. A graça se manifesta em quem não pode, em quem é estéril, em quem já é velho, em quem já não consegue mais dar luz. A graça de Deus faz o que nós não podemos fazer. Diga aleluia. E aí você conhece o resto da história. Isaac nasce, e aí a promessa se cumpre. Então, preste atenção, para ter Isaac, para ter promessa, diga para o irmão que está do seu lado, tem que esperar. As coisas que são geradas em Ismael parecem ser muito rápidas. Você fala, nossa, o cara começou ontem ali, já está rico naquela empresa, isso, aquilo. Eu não tenho nada contra isso, eu desejo também que você cresça rápido e enriqueça. Tem homens de Deus que também acontece isso. Mas às vezes nós fazemos uma leitura assim, e nós não avaliamos muitas coisas. Então calma, deixa eu te contar, as coisas de Ismael, obra da carne, às vezes parece ser rápida, entendeu? Do dia para a noite levantou, e às vezes mas não é permanente, entendeu? É madeira, feno e palha. Daqui a pouco vem o fogo e tudo acaba. Subiu e desceu na mesma velocidade. Mas a verdade é que aquilo que Deus faz é permanente. Aí Deus gerou Isaac, e hoje tem toda uma geração que chegou até nós, a promessa. Mas a verdade é que cumpriu-se a promessa de Deus. Então para Ismael, nem precisa esperar, qualquer um aqui faz. Mas se você quer uma promessa de Deus, precisa aprender a esperar e ver Deus gerando através do impossível. E a vantagem, eu já estou te contando, vai durar para sempre. Se Deus te prosperou, de lá você não vai voltar. Se Deus te levantou como líder, de lá você não vai retroceder. Se Deus abençoou seu casamento, de lá você não vai desistir. Se Deus te levantou e abençoou nessa igreja, nessa terra, de lá você não vai retroceder, porque aquele que começou vai concluir na sua vida. Diga aleluia. Terceiro conselho, quantos estão recebendo, diga amém.
Qual é o primeiro conselho então que eu te disse? Diga-se, última instrução. Siga a última instrução. Segundo conselho, qual foi? Não gere Ismael. Não faça na força do seu braço. Terceiro conselho, anota aí também na sua agenda que vai te abençoar. Não pegue atalhos. O diabo sempre vai propor atalhos. As coisas de Deus sempre envolvem espera. Mas o diabo sempre vai propor o quê, meus irmãos? Atalhos. Não vai por aqui, faz do seu jeito que é muito mais rápido. Esse negócio de orar, esperar, nem precisa. Deus já fez mesmo, vai lá e faz. Não pegue atalhos. Você lembra do Senhor Jesus na cruz? Me perdoe, no deserto, jejuou 40 dias para começar o seu ministério, para ser o rei dos reis. E aí o que acontece agora? O diabo aparece na última tentação, está dizendo: olha, se você apenas se dobrar diante de mim, eu te dou todos os reinos da terra. Não precisa desse negócio de, agora é com minhas palavras, tá? Mas é exatamente isso que o diabo queria dizer. Não precisa desse negócio de ter que morrer na cruz, essa coisa toda aí não. Só se ajoelha aqui, é facinho, eu dou tudo para você. Então o que é isso? Diga assim, ó, atalho. Atalho. Imagina, 40 dias depois de jejum, ofereceu comida, tudo que você imaginar. Mas por último era isso. Por último é o seguinte: eu te dou, todos os reinos foi dado a mim, eu dou a quem eu quiser. Entendeu? O diabo está dizendo: eu posso dar para você, se você apenas se ajoelhar e me adorar. Ou seja, não passa pela cruz, não fica esse negócio de gerar discípulo, dá trabalho, gente. Esse negócio de ficar gerando discípulo, é isso que o diabo está dizendo. Mas nós estamos aqui para gerar discípulos, posso ouvir amém? Nós estamos aqui para cumprir um ministério, nós estamos aqui para carregar a cruz, que é crer na obra da cruz, não sacrificar-nos, mas sacrificar sim a nossa carne, cumprir o propósito de Deus. Queremos ser iguais a Jesus, queremos seguir o processo do Senhor. E eu estou te contando isso aqui para você amadurecer, para formar tutano em você, amém, meus irmãos? Para você ser firme, para você ser corajoso diante do Senhor. Ah, pastor, vai ter dias difíceis, sempre vai ter. Fora da igreja terão mais ainda, mas você dentro do propósito de Deus, você tem o Senhor que é o socorro da sua vida. Não caia numa ilusão não de achar que não, lá fora que a coisa é melhor. Não, em Deus nada é melhor do que servir ao Senhor. Posso ouvir um aleluia? Não, eu vou parar com a igreja, porque não é para eu ter um pouco de paz. Meu Deus, deixa eu te contar, o Senhor é a sua paz. Servir a Deus, sua paz. E aí a gente vai fazendo isso, vai distanciando. Não, aí daqui a pouco, não, eu preciso ter paz, eu preciso só espairecer um pouco. Então eu vou tirar algum tempo de descanso. Aí daqui a pouco você não vai mais um culto. Aí daqui a pouco você não vai mais nenhum outro, porque você está fazendo outra coisa. Aonde o diabo vai te roubar nessa distância? Que quando você estiver tão distante, você vai criar uma rotina nova. E nessa rotina nova que você vai criar, você vai falar assim: irmão, até queria, nossa, que saudade. Ô irmãos, eu queria tanto ver vocês que estão aqui todo dia no culto, mas eu estou tão corrido nesse tempo. E agora, mas não, quando der um tempo, pode esperar que eu vou lá na célula lá de novo, tá bom? É que eu estou tantas coisas aqui, agora eu estou empenhado, e agora arrumei umas prestações aí para pagar, eu tenho que trabalhar dobrado agora também. Você criou uma outra rotina que te distanciou completamente do Senhor. Como o diabo vai fazendo? Vai te distanciando. Porque aqui é muito difícil ocupar o seu coração que está queimando. Mas quando o seu coração esfria, ele te propõe outra coisa. E a gente mesmo, o andar natural da carruagem é essa. E às vezes não precisa nem de demônio para isso. O mundo jaz no maligno. A rotina diária que o mundo oferece é justamente isso. Mas eu quero dizer algo para você. É meu e seu papel permanecermos no Senhor, permanecermos debaixo da graça do Senhor, sermos cuidados e apacentados pelo bom pastor que é o Senhor Jesus, sermos cuidados dentro de um propósito de Deus. É mais confortável, é mais sábio. E Deus não está trocando essa posição pela sua prosperidade. Não, pastor, mas eu era mais próspero lá fora. Calma, sua história ainda não acabou. Você vai trocar a sua paz pela uma prosperidade antiga, sendo que hoje, além de paz, você vai ser próspero. Porque a Bíblia diz que essa riqueza, está dando microfonia aqui, que essa riqueza que o Senhor propõe para nós não acrescenta dores. Olha que coisa maravilhosa. Por que eu quero enriquecer com dor, se eu posso enriquecer sem doer? É dentro do propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então diga para o irmão, para ver se ele entendeu. Fala: não pegue atalhos. Posso ouvir um amém? Por isso que o maior teste vai ser esse. Então nós não precisamos de atalhos. Nós queremos seguir o propósito. Quem tem propósito não precisa de atalho. Amém, meus amados? Tem alguém aqui que tem propósito? Todos nós, todos vocês, nós temos um propósito.
nós não precisamos de atalho. Doe o que doer, venha o que vier, nós continuaremos firmes no Senhor, porque ainda não chegou o final da história, mas eu já estou te adiantando, o final vai ser glorioso. Você já é conduzido em triunfo em Cristo Jesus. Você ainda não venceu porque ainda não chegou ao final. Você vai vencer, vai ser glorioso. Daqui a pouco você está segurando uma promessa na sua mão. Daqui a pouco você está sonhando com outra promessa e começa tudo de novo. E agora você aprendeu a não desistir. Sabe o caminho que é esperar em Deus. Aí Deus vai te levar para outro estágio também. E aí você conquista mais coisas do Senhor. Daqui a pouco Deus está te norteando. Olha, subiu nessa montanha, subi, Senhor. Deus vai falar, olha lá na frente. Fala, nossa, tem um novo horizonte. Tem coisas maiores. E você vai galgar. Sabe por quê? Porque o Senhor tem novos patamares para você. Deus vai te colocar sempre em algo muito maior. Enquanto você estiver vivendo aqui, Deus sempre tem algo maior. Escuta, você nunca chegará a um estágio que Deus vai falar, tá bom, é só isso, acabou aqui, você pode ficar só desfrutando disso, não tem mais nada para fazer na sua vida. Se chegar nesse ambiente, nem aqui você vai ficar mais. Deus vai fazer, levar você embora. Entendeu? Mas se você está vivinho da Silva aqui, eu estou para te contar. Então tem muita coisa boa de Deus ainda para acontecer. O melhor ainda está por vir. Posso ouvir um aleluia? Encha seu coração de esperança em Deus. Se levante a autoridade olhando com esse novo prisma. Quarto conselho para nós já avançarmos. Diga-se comigo, eu não vou agir por pressão das circunstâncias. Lembra que eu iniciei dizendo? As circunstâncias sempre vão querer te pressionar para você fazer algo, quando nesse momento o melhor conselho é não fazer nada. E eu estou dizendo, tem horas que é para não fazer nada, é apenas esperar. Você deve conhecer a história de Saul. Saul foi escolhido pelo povo para ser rei, Deus o abençoou para ser rei. E aí Saul agora, está sendo direcionado pelo Samuel, que era o profeta da época. E aí Samuel disse algo, olha Saul, você aguarda até determinado lugar, antes de sair a guerra, porque nós vamos oferecer um sacrifício, um holocausto ao Senhor. E aí depois você vai, mas espere. Naquela época apenas o sacerdote podia fazer, era ofício do sacerdote, oferecer um sacrifício de oferta, de adoração ao Senhor. Reis não podiam, Saul não podia. Mas aí o que acontece agora? Samuel demora. E aí Samuel demora. E aí o povo começou a lutar a guerra com Saul, a se dissipar, os inimigos começaram a rodear. Aí ele foi oferecer o sacrifício. Lembra que eu te falei que segundos contam? Quando ele termina de oferecer, diz assim, mal acabara Saul de oferecer o sacrifício, quem é que chega? Samuel. Era só esperar um segundo. Se você olhar, dá um segundo esse negócio. Fala para o seu irmão assim, um segundo conta. Porque Deus é perfeito no seu tempo, amém? É só um segundo. Agora você lembra que eu te falei que o desespero faz a gente tomar decisões que a gente não está bem perto. Quando a coisa está para acontecer, o diabo vai pôr pressão na sua mente, no seu coração, para você agir sem esperar em Deus. E aí foi o que aconteceu. Samuel chegou e falou, o que você fez? Aí Saul diz o quê? Olha, você demorou, isso, aquilo, forçado pelas circunstâncias. Ele usa essa frase, eu fui oferecer o sacrifício. Aí Deus falou para Samuel, ele acabou de sacrificar, foi o reino dele. A partir daquele dia ele não era mais escolhido para ser rei. Deus já estava levantando Davi, escolheu outro para o lugar dele. Então ele não sacrificou uma oferta, sacrificou o reino dele. Mas vamos ficar aqui no assunto, que era só ter esperado mais um pouquinho. É só esperar mais um pouco. E eu quero dizer algo, nosso cérebro, ele foi programado para resolver esse problema. Por isso que você, quando está estressado, libera cortisol, e aí vai gerando uma série de outras inflamações também no seu corpo. Porque ele não pode ficar em estresse. Então ele vai procurar uma forma de aliviar o estresse. Vai ter, mas só procurar uma forma sempre de aliviar. Às vezes comprando na Shopee. Deus falou agora. É sério. Entendeu? Cheio de dopamina. Então assim, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai fazer para tentar resolver. Mas assim, o nosso cérebro, ele sempre vai trabalhar para isso, para não se estressar. Ele vai se estressar, mas vai encontrar uma forma de desafogar. E aí tem lado bom e lado ruim da coisa. E agora eu queria só te ensinar uma coisa. Fiz um experimento uma vez, eu estava lendo esse experimento. Eu não achei, eu queria trazer, era exatamente as fotos. Eu vou ficar aqui entre o culto e o outro hoje caçando. Eles colocaram 3 fotos. E falaram, a informação são trigêmeas. Eram 3 fotos de moças. Estavam com a mesma roupa. A informação dada é essa, são trigêmeas. E a pergunta foi, qual parece mais com a outra? A 1, a 2 ou a 3? Aí algumas pessoas paravam na rua e falavam, olha, a 2 parece mais com a 3.
Aí o outro falou, não, a 1 que parece com a 2. Aí o terceiro ainda falava, não, a 2 é que parece com a 1. Então assim, cada um tinha uma opinião. Aí no final do experimento eles falaram, era a mesma foto, a mesma pessoa. Então só colocaram uma do lado da outra. Mas o fato de transmitir uma informação dizendo, não, alguém é diferente, o cérebro já entrava se estressando para resolver e concluía algo. Ele mentia para si mesmo, trazendo uma conclusão de algo que não era real, apenas para aliviar rapidamente o seu estresse. Isso é algo muito interessante. Isso faz parte de instinto de defesa, você ficar doente, por aí se vai. Concluiu, você não se estressa, então está resolvendo os seus problemas. A grande questão é, se nós formos fundamentar as nossas decisões baseadas nesse princípio, de termos apenas uma informação natural, e não o discernimento, e a realidade, que é o que Deus diz, a opinião de Deus, a opinião da palavra de Deus, e não a opinião das circunstâncias, você vai agir conforme as circunstâncias, e vai fazer uma escolha errada. Por quê? Que informação era essa? Era o que chegou para nós. Então nosso cérebro é facilmente enganado. Por isso que nós não andamos pela mente, nós andamos pelo Espírito. Posso ouvir um amém? Vai começar agora no segundo semestre os cursos. Faça o curso de maturidade, você vai entender tudo que eu estou te falando sobre você governar a sua mente. Deus te fez para isso, andar no Espírito, amém? Então volta para cá. Então Saul foi governado pela circunstância. Ele olhou a pressão e tomou decisão. Eu posso te dar um conselho aqui, você recebe? Não tome decisões quando você estiver pressionado. Vai orar. Fala, amanhã eu respondo, depois eu dou a resposta. Porque senão você vai falar errado, você vai arrumar problema, vai falar nervoso. Quantos aqui já leram uma mensagem e você estava talvez em atrito com alguém, quando você leu a mensagem, você fala, que absurdo isso, aquilo, e de repente você já começou até a responder, depois que você leu, não era aquilo que você tinha lido. A pessoa foi gentil com você. Pega o áudio de alguém, tome cuidado com isso. Ouça um áudio, velocidade 1,5 ou 2. Se for eu, você nem precisa pôr na 2. Vai virar 4. Mas sério mesmo, põe na velocidade 2 e vê alguém falando, não vou porque tal coisa. Por exemplo, Dimas pergunta, pastor, você vai fazer tal coisa? E na velocidade normal eu falo, não, Dimas, eu não vou fazer porque eu tenho algumas coisas importantes para fazer nessa semana, eu não vou conseguir. Velocidade normal. Vamos pôr na velocidade 2? Não, eu não vou fazer porque eu tenho coisa muito mais importante para fazer nessa semana. Mudou toda a informação. Mudou ou não mudou? Alguém já caiu nessa também? Vira e mexe, tem que pegar os áudios dos meus discípulos, pôr na velocidade 1. Alguns eu tenho que pôr na meio. Mas é sério, porque senão você tem interpretação errada. Fala, não, a pessoa não está sendo ignorante, não. Você adiantou o áudio. Olha como o nosso cérebro é facilmente enganado. Eu sempre digo que o sentimento da mensagem nem sempre é de quem envia, quando é escrita, por exemplo. Quando é escrita, o sentimento não é de quem envia, é de quem lê. Se você lê, você está lá no calor das emoções, leu, né, até um ok de alguém vai parecer que é uma afronta. Olha o que ele respondeu. O que ele respondeu? Ok. Você colocou. Ele não escreveu ok. Ele falou ok. Mas você leu ok. Entendeu? E tem muitos oks que você pode ler. Vai falar assim, está dizendo ok. Para ele é só, ok. Então não quer. Né? Irônico, que irônico. Deixa eu dizer algo para você, o sentimento é de quem lê, não é de quem ouve. Então não queira mudar ninguém, queira ser transformado. Posso ouvir, aleluia? O problema está do lado de cá, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, está do lado de cá o problema. Se ele não falar, porque está do lado dele mesmo. Quando estão recebendo a mensagem, diga amém. Então, depois de não pegar atalhos, o quarto conselho que eu te dei foi justamente para isso: não haja por pressão das circunstâncias. Quando você recebe esse conselho, diga amém. Tem alguém que quer esperar em Deus ainda? Então, quando você estiver esperando no Senhor, não haja motivado pelas circunstâncias. Espera até o dia de amanhã. Tem gente que quer coragem para desistir, não queira. Toma cuidado. Acho que eu tenho que falar essa parte ainda. Eu prometo ser breve nas demais, que a gente já vai encerrar já. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Esse mesmo princípio que eu te contei, da mente, encontrar um caminho mais fácil, é o mesmo caminho que as pessoas usam para desistir. Sabia? Elas acham que desistir tira toda a pressão. E aí eu vou ter que adiantar assuntos aqui, tá? E aí, o fato dela ter desistido, parece que tira uma pressão do coração dela, porque a agenda que ela tem é puxada, as coisas que ela ia fazer é algo um pouco sufocante. E aí tem um falso alívio. Eu não quero dizer que o mundo não tem alívio. Tem alívio sim no mundo, tem paz também no mundo. Você sabia que tem paz no mundo? Às vezes alguém te levar para um lugar muito bonito, isso pode gerar uma paz, mas existe paz de Deus. Jesus diz assim, a minha paz vos dou. Alguém pode terminar o resto? Não vou lá dou,
como o mundo. Não sei o que estou falando, não. Jesus falou, Jefferson, o mundo tem paz também. Você não deve rejeitar a paz que você tem no mundo. Existem vários tipos de paz que você deve buscar, mas não fundamente a sua vida na paz do mundo, porque a paz do mundo é uma paz insegura. Você pode, por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos piorar a situação aqui, tá bom? O cérebro está estressado, e aí é muita briga dentro do casamento. Sua família está lá, seus 3 filhos, seus 4 filhos, está tudo lá. E aí de repente você fala, não aguento mais, vou desistir desse relacionamento, entendeu? Para eu ter paz. Aí beleza, a pessoa vai e desiste. Aí o que ela aceita no outro dia? Paz. Na ótica natural vai ter paz. Mas eu pergunto, é a paz que Deus dá? Não, é a paz que o mundo dá. Eu não estou dizendo que é certo e que é errado. Eu só estou dizendo que a paz do mundo não serve como fator determinante para você tomar decisão. E dentro da igreja está cheio de gente. Larga o ministério, agora estou em paz. Que tipo de paz é essa? Só se o ministério for um grande tormento. Mas eu digo para você, é de Deus? Bom, você que tem que decidir. Eu não vou julgar cada caso aqui não. Eu só quero que você tenha discernimento. Meu papel é ensinar você a ter discernimento. Porque a gente pode pegar, largar a empresa. Lá agora eu estou em paz. Tá bom, você está em paz. Aprenda a resolver crises, problemas. Tem outra forma de resolver estresse, orando, fazendo outra coisa, do que a gente sair por aí anulando tudo da nossa vida. Então tome cuidado. Porque quem faz muito isso, esse é o mesmo sintoma daqueles que desistem de viver. Porque na hora que não achar mais solução para nada, só me resta a solução, deixar essa vida. E aí onde as pessoas acabam, infelizmente, tomando cabo da sua vida. Não é como uma coisa começa com algo tão inocente. Não, uma coisinha ali. Não, é só se desfazer. Para eu ter paz. O importante é ter paz. O importante é ter paz. Então deixa eu quebrar esse negócio aqui. O importante é ter paz de Deus. E eu vou te falar no final. Que paz é essa? É a paz que Jesus vos dá. Amém? Não é a paz que o mundo vos dá. Quantos querem a paz de Jesus? Você está amadurecendo aqui, amém, meus irmãos? Posso crer nisso? Você está recebendo instrução da palavra de Deus? Hoje é mais ensino aqui para você. Eu preciso que você aprenda isso. Porque senão nós vamos ver a vida inteira tentando te corrigir rota. E eu preciso ensinar a verdade do Evangelho para a sua vida. Então, nós não podemos agir aqui baseado na circunstância. A gente tem pregado aqui várias vezes. Nós não atentamos às coisas que se veem. Nós queremos o invisível. Lembra que a gente pregou já 3 domingos sobre isso? Vamos continuar um pouco mais avançando aqui, né? Mas deixa eu fechar esse último bloco aqui. Então, qual é o conselho final que o senhor me dá nesse ponto aqui, pastor? De não agir pela circunstância. É simples, permaneça na posição que o Senhor te colocou. Está desconfortável? Não está? Não importa, fica na posição que Deus te colocou. Quem recebe isso? Qual foi o conselho de Jesus para os discípulos? Era o seguinte: fica em Jerusalém, né, até do alto ser revestido de poder. 500 membros tinha a igreja, 500 viram Jesus subindo, ao 50º dia, subiu aos céus. Mas apenas 120 viram o Espírito descer, e era uma sequência. Mas por que os outros não viram? Porque não ficaram no mesmo lugar. A gente precisa ficar no mesmo lugar para experimentar de uma promessa completa. Eu vi subindo, 500 todos, mas desceu o Espírito, só 120. Então tem coisa errada. Então isso já é algo que é da igreja, e nós vamos tomar cuidado com isso. Muitos vêm, muitos recebem a promessa, mas poucos são aqueles que de fato vão desfrutar da promessa. O erro não está do lado de lá. O erro só está em uma coisa: sair da posição que Deus te colocou. Se Deus fala aqui, eu vou te abençoar, na sua família eu vou te abençoar, nessa empresa eu vou te abençoar, fique no lugar que Deus te colocou. Posso ouvir um aleluia? Você está aqui ainda? Dá para receber mais um ainda? Já está acabando aqui, nós já vamos cear. Esse aqui tem a ver com o culto agora. Diga aqui comigo: serei paciente. O 5º conselho é: seja paciente e cheio de esperança. Porque você sabe que a tribulação, ela produz experiência. Está lá em Romanos, Paulo dizendo isso. E aí, perseverança e por último, esperança. Tem gente que quer ter esperança para esperar, para aguentar a tribulação. Não é, está errado. Ela não é o fator que vai te ensinar a passar pela tribulação. Ela é o resultado de que você que passou pela tribulação. Quem está entendendo o raciocínio? Porque vai gerar esperança por último. Se você ficar aqui, você nunca vai ter esperança. Por isso tem gente que nunca sai do lugar, que ela quer esperança para passar a tribulação. Não é. Para passar a tribulação você precisa de perseverança. Diga aleluia. Qual é o resultado final? Vai dar experiência. A experiência vai produzir na sua vida esperança. E qual é a esperança? Que o amor de Deus não se confunde. Amém, meus irmãos? Que você é amado de Deus. Passa por tudo, só para lembrar no final que a gente é amado. É só para trazer de volta para a posição que nós nunca deveríamos sair. Põe a mão no seu coração e diga assim: ó, eu continuo amado. Agora, amado antes da luta e depois da luta também. Amém? Você pegou a revelação?
Por que depois da luta, a esperança de que o amor de Deus governa a sua vida é reavivada dentro de você? Simples, para você entender que não é a luta que define o amor de Deus por você. Ele te ama antes, mas Ele também te ama depois. Diga aleluia. Diga: eu sou amado pelo Senhor. Sexto conselho: descanse e não desista. Os irmãos estão indo buscar a ceia, amém? Eles não estão desistindo, tá bom? Vai sair mais gente, também não está desistindo. A Lise está indo buscar a ceia. Mas olhe para cá, por gentileza. Descanse, mas não desista. Você pode encorajar alguém que está do seu lado. Fala: irmão, descanse, mas não desista. Se o seu cérebro está falando para você: olha, desista, você está cansado. Eu já te ensinei, essa paz é que o mundo dá. Mas a paz que Ele dá é paz no meio da guerra. Diga aleluia. Você vê que eu conheço os irmãos aqui são bons de guerra. São uma luta tremenda. Tem dia que eu olho para ele, vejo o rosto tão feliz, falo: venceu. Aí eu pergunto para ele: e aí, como é que está? Não, pastor, ainda não, mas vou vencer. Sabe o que é isso? São pessoas que estão de pé, que entenderam, a circunstância não as define, mas na verdade elas aprenderam a descansar no meio da guerra. Diga aleluia. Eu queria te encorajar, levanta a mão para o céu e diga assim: ó, eu vou descansar, mesmo em meio à guerra. Posso ouvir um aleluia? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Fica de pé para o último conselho, que esse aí merece uma ceia. Aleluia. Último conselho que eu quero dar para você, depois de você descansar e não desistir. Olha para o irmão e diga assim: ó, ore. A gente vai fazer isso agora também. Mas é o sétimo conselho, é sério. O sétimo conselho, enquanto você estiver esperando, ore. Ore ao Senhor. Você precisa colocar em oração. Eu disse uma palavra na live, eu acho que eu vou usar muitas vezes isso. E eu queria dizer para você: 1 minuto de oração pode resolver uma vida de problemas. Diga comigo: 1 minuto de oração pode resolver uma vida de problema. Quantos querem orar aqui hoje? Você precisa aprender esse sétimo ponto. Filipenses capítulo 4, e esse eu tenho que ler o texto, e eu queria que você meditasse, porque aqui vamos lembrar da paz que eu quero te falar. Porque você, para ter paz em algo, às vezes você precisa de uma explicação. Vou te dar um exemplo. Você tem 20 mil para você pagar amanhã. E aí, qual a explicação que você precisa para ter paz? Alguém vai te emprestar, você tem um lugar que vai tirar, vai chegar para você amanhã. Você ficaria em paz sabendo disso? Tem 20 mil para pagar, vai chegar amanhã o dinheiro. Hoje você ficaria preocupado, sim ou não, irmão? Não, hoje não, vai chegar amanhã. Como é que você vai ficar preocupado? Você está aqui hoje, você é lembrar da dívida, fala: não, ainda bem que amanhã já vai resolver essa situação. E você consegue ir para o seu cinema hoje à tarde, você consegue ir para a comunhão com os irmãos hoje à tarde, você consegue fazer o seu churrasco em paz hoje à tarde, porque você já tem solução. A paz natural precisa de uma explicação, mas a paz divina não precisa. E olha o que diz o texto: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu e você não podemos ser ansiosos por nada. O seu pastor aqui é muito ansioso, ele peca. Nós não devemos ser ansiosos. Posso ouvir um amém? Não quer dizer que a ansiedade não vai vir. Eu tenho que fazer algo com ela, ok? O que você deve fazer com essa ansiedade? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e ação de graças. São 3 tipos de oração. O que o texto está dizendo? Você precisa de alguma coisa? Em vez de ficar contando um para o outro aqui, conta para Jesus. Pode contar para os outros, mas primeiro conta para Deus. Você quer ter paz? Não vai contando para os outros. Porque às vezes o outro está mais enrolado que você, ele vai contar dele também, aí acabou. Ou se ele não está e não vai resolver a sua vida, vai ficar chateado com a pessoa que tem nada a ver com os seus problemas. E o que eu e você precisamos fazer? Ora, falar para quem resolve. Fala para o irmão que está do seu lado: conta para quem resolve, irmão. Vai falar uma vez só, está resolvido. Agora, 3 tipos de oração, não é isso? Como que é? Petição. Petição é pedir. Vai pedir para Deus. Tem necessidade? Peça para Deus, não peça para o governo. Peça para Deus, o grande governador da nossa vida. Ou pela oração de súplica. Súplica é aquela oração que você não está assim, ó, né? Não é aquela oração que você faz no normal. Senhor, eu quero que aconteça na minha vida. Não, é aquela que você vai chorar, você vai suplicar. Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades. Pai, eu clamo diante do Senhor. Você se levanta em autoridade, se tranca em um lugar, erga a sua voz, se fecha dentro do seu quarto, ore alto, fecha os vidros do seu carro. Você está na estrada em alta velocidade, abaixa os vidros, vai gritando mesmo. Fala: Senhor, eu clamo, eu creio, e confessa que você crê. O que mais? A última oração é ações de graças. Você já sabe. Vai agradecer também. Como que é essa?
Pai, ainda não chegou, mas vai chegar. Eu já te agradeço que eu sei vai ser maravilhoso, porque o Senhor me ama, porque o Senhor não esquece da gente, porque o Senhor é o que sustenta. O Senhor nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. A minha confiança está no Senhor. Eu esperarei com paciência no Senhor, porque o Senhor sempre vai ouvir, vai atender o meu clamor. Como Davi declarou, me tirou meus pés da lama, endireitou os meus pés, colocou um cântico na minha boca. Hoje eu coloco um cântico na minha boca. Eu declaro: o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor não falha, o Senhor cuida de mim, o Senhor tem hora certa, o Senhor não atrasa. Ação de graça. Você está agradecendo por algo que já vai acontecer. Qual é o resultado disso, pastor? Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu devia ter pregado só isso aqui hoje. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente. Duas coisas tem que guardar, viu? Coração e mente. Alma e espírito precisam ser guardados. E é guardado quando você apresenta a necessidade. Aí você viu? A paz que faz o quê? Excede todo. O que é uma paz que excede todo entendimento? Eu vou explicar de uma maneira muito fácil. É uma paz que excede tudo o que precisa ser explicado. Lembra do exemplo dos 20 mil? Você precisa de uma explicação. Amanhã vai ter, por isso que eu tenho paz. É a paz do mundo. A paz que excede todo entendimento é mesmo sem ter os 20 mil de amanhã. Você continua tendo paz, mesmo que não tenha nenhuma informação daqui. E alguém vai falar: como se explica isso? Você vai dizer: excede entendimento. Não tem como explicar. Eu tenho paz. Já viu quando alguém perde algum familiar? Que explicação que você vai dar para essa pessoa? Que conforte? Nenhuma. Não tem palavras nessa hora. Mas existe uma paz que excede o que pode ser explicado. Quando eu vou fazer funerais, eu prego essa palavra. Eu falo: existe uma paz que eu não tenho como te dar. Nós vamos chorar com os que choram, mas eu sempre digo para as pessoas: mas o Senhor que eu venho apresentar aqui, seja para quem crê e quem não crê, a paz dele excede o que pode ser explicado. Nós não estamos aqui buscando porque morreu, porque não viveu mais, porque tão cedo, porque tão tarde, porque sofreu tanto, porque não foi embora antes, porque isso, não estamos aqui para explicar nada disso. Eu digo para as pessoas: eu estou aqui só para explicar que ainda que isso não tenha explicação, tem uma paz que sobrepõe tudo isso, e ela vai encher o coração de todos os familiares, de todos os amigos. E eu ministro isso para as pessoas, e é o mesmo que eu estou dizendo é para você aqui hoje também. Essa mesma paz, mesmo que você não tenha saída para o dia de amanhã, vai governar o seu coração, vai guardar o seu coração e a sua mente. Mas em um lugar, coloca o texto aqui, ó, por favor. Eu achei que o texto estava aqui. Deixa o texto aqui, irmão, pelo amor de Deus. Eu preciso falar, a palavra mais importante dessa manhã está aqui no final. Guardará o vosso coração e a vossa mente em um lugar. Qual é o lugar? Em Cristo. Em Cristo. Não é no apoio do que o irmão Rodrigo falou, que o Ezequiel falou. Não, em Cristo. Você vai ser colocado no lugar certo, em Cristo Jesus. Quantos querem receber isso aqui hoje? Levante suas mãos para o céu. Nós vamos orar, porque um minuto de oração pode mudar uma vida inteira. Posso ouvir um amém? Levante a sua mão mais alto. Por isso eu quero incentivar essa igreja. Orar, orar. Agora é hora de orar nesse culto. Você veio nessa manhã para nós orarmos. Talvez você está nesse nível de preocupação, mas hoje Deus está te chamando para você descansar, para você só caminhar mais um pouco, para você só descansar mais um pouco, porque o Senhor está dizendo: eu vou fazer. Você está no caminho certo. As coisas estão acontecendo, as páginas estão sendo viradas. E o Senhor vai fazer. Por favor, levanta a sua mão. Enquanto eu estiver orando, eu quero que você ore por você também. Fale para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, obrigado por essa mensagem. Diga: Deus, eu escolho a minha parte. A minha parte é descansar, a parte do Senhor é fazer. E eu descanso o meu coração agora no Senhor. Fale para Ele agora: eu descanso em Ti, Senhor. Eu coloco meu coração no Senhor para que eu tenha paz. Oh, o Senhor é a minha paz. A minha mente e o meu coração estará guardado em Cristo. Fala: Jesus, guarda a minha mente. Senhor Jesus, guarda o meu coração. Senhor Jesus, guarde a minha vida. Fale para Ele, vamos orar. Eu queria ouvir o barulho da sua oração. O barulho da sua oração. Hoje é dia de descansarmos do Senhor. Hoje é uma manhã de Santa Ceia. É uma manhã de renovarmos as nossas forças. É uma manhã de nós descansarmos do Senhor. Deixa a paz que excede todo entendimento guardar o teu coração.
Deixa a paz que excede todo entendimento guardar a sua alma em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Ainda que não tenha explicação, tenha paz. Ainda que você não veja, receba paz. Deixa o Senhor que acalma vento, que acalma tempestade, tranquilizar as tempestades do seu coração. É porque às vezes Ele não vai parar o vento, é porque às vezes Ele não vai acalmar a tempestade, mas Ele vai acalmar o nosso coração. Em meio às águas, Pedro teve paz. Em meio à tempestade, Pedro teve paz. É a paz que excede a luta, excede o problema, mesmo sem a solução ainda, mesmo em meio ainda a tempestades, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se perturbem, existe um lugar no Senhor. Você pode descansar no Senhor, você pode ir para os braços do Senhor, porque lá é o seu lugar de descanso. Receba paz que excede todo entendimento. Aquele que acalma o